Então você achou que podia escapar. Pedir o divórcio e me despojar de tudo. Minhas economias. Minha casa. Pode continuar sonhando. Sibilou Kimberly. Sua voz um rosnado baixo e perigoso enquanto empurrava Greg para fora pela porta da frente. A pesada porta de carvalho bateu com uma finalidade que ecoou como a tampa de um caixão se fechando. Greg ficou na varanda ensolarada, com uma patética bolsa de esportes na mão, contendo pouco mais que um par de meias e uma escova de dentes. Era tudo o que ele conseguira pegar enquanto Kimberly gritava. O rosto dela um furacão, atirando seus poucos pertences no corredor polido. Apenas 1 hora atrás, ele se sentia um gênio, o mestre de seu próprio destino. 1 hora atrás, ele tinha um plano. Greg conhecera Kimberly há quase 5 primaveras. No Diavan, um retiro de bem-estar exclusivo aninhado nas colinas ondulantes nos arredores de Santa Barbara. Ela estava trabalhando com um renomado instrutor de yoga. Seus movimentos graciosos e precisos. Kimberly, uma mulher em seus 40 e poucos anos, exalava uma elegância sem esforço. Sua postura impecável. Suas unhas perfeitamente cuidadas. Uma única visita ao salão dela provavelmente custaria mais do que o salário mensal dele. Ele fingiu-se concentrar em seus exercícios de core em um tapete em frente a ela, admirando secretamente seu físico tonificado refletido nos espelhos expansivos do estúdio. Kimberly Moore era a visionária por trás da Iner Radiance, uma próspera cadeia de 12 spas de luxo espalhados pela Califórnia. Ela dirigia um elegante SUV de luxo preto obsidiana e usava um relógio vintage de safira e diamantes que brilhava como uma pequena constelação em seu pulso. Greg Spencer, por outro lado, era um designer gráfico freelancer em dificuldades, trabalhando em um apertado apartamento-estúdio em uma cidade movimentada e ainda pagando as prestações de seu carro compacto prateado bem usado. Mas Greg possuía algo que o dinheiro não podia comprar, um charme inato e um talento intuitivo para ler as pessoas. Ele sentiu que por baixo do exterior confiante de Kimberly, sob o verniz da empresária de sucesso, havia uma mulher profundamente cansada da solidão. Havia um cansaço sutil em seus movimentos precisos e uma fome silenciosa por conexão genuína em seus olhos profundos. Um anseio que Greg aprendera a reconhecer anos atrás, quando trabalhou brevemente em uma linha direta para corações solitários durante seus dias de faculdade. A primeira conversa começou de forma bastante simples. Ele perguntou se ela poderia ajudá-lo com uma pose complicada, em vez de uma recusa educada. Kimberly demorou-se. Greg falou sobre bem-estar holístico com uma paixão que sugeria ser o chamado de sua vida, embora ele só tivesse começado a frequentar o Diavan um mês antes. Ele ouviu as histórias dela sobre a construção de seu império com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse revelando os próprios segredos do universo. Mais importante, ele a olhou não como um caixa eletrônico ambulante, mas como uma mulher. Kimberly não se apaixonou rapidamente. Ela era muito exigente para isso. Mas, firmemente, uma conexão começou a se formar. 3 semanas depois, eles tomaram café após uma sessão. Outra semana se passou e eles jantaram em um bistro charmoso, onde Greg nervosamente olhou os preços no menu. Um mês depois, ele se mudou para o espaçoso apartamento de cobertura dela no coração histórico da cidade, com vistas deslumbrantes da Baía cintilante. 6 meses depois, ela o surpreendeu com um reluzente sedã de luxo cinza ardósia. Um gesto atencioso para que ele não se sentisse deslocado ao dirigir para seus eventos profissionais. 1 ano depois, eles trocaram votos em uma propriedade vinícola.
Um magnífico local no campo onde o custo de um único salão de recepção rivalizava com a renda anual de Greg de seus projetos freelancer. Greg realmente acreditava que tinha tropeçado no paraíso. Café da manhã na cama. Meticulosamente preparado pela gentil e idosa governanta de Kimberly, a senhora Davison. Almoços em bistros sofisticados, onde a conta média superava seus antigos ganhos semanais. Férias em praias idílicas do Havaí e charmosas vilas europeias, onde ele experimentou a classe executiva pela primeira vez e se hospedou em hotéis boutique 5 estrelas. Um guarda-roupa cheio de roupas de grife que a própria Kimberly havia escolhido para ele, com uma ternura quase maternal, escolhendo tamanhos e estilos. Ele largou o trabalho freelancer sob o nobre pretexto de encontrar sua verdadeira vocação, matriculando-se em workshops de fotografia, aventurando-se em cursos de design de interiores. Na verdade, na maioria dos dias, ele jogava no console de videogame de última geração que Kimberly lhe dera para desestressar após a exploração criativa. Encontrava amigos em cervejarias da moda no centro e postava fotos de coquetéis exóticos em suas redes sociais. Você é minha rocha. Minha musa. Kimberly sussurrava suavemente, massageando seus ombros após outro árduo dia de exploração criativa. Porque se sobrecarregar com trabalho trivial? Temos mais do que o suficiente para nós dois. Ela falava com tanto afeto genuíno que Greg quase acreditou em sua própria excepcionalidade. Quase. Mas em algum lugar profundo, um sentimento inquietante começou a se formar. Ele não era um marido. Ele era um belo objeto decorativo na coleção curada de uma mulher de sucesso. No primeiro ano, ele flutuou em uma névoa feliz. No segundo, começou a notar as pistas sutis, como Kimberly o apresentava em galas elegantes, meu Greg. Ele é uma alma criativa. Como os garçons em restaurantes exclusivos sempre apresentavam a conta a ela. Como os motoristas de táxi olhavam para ela no espelho retrovisor ao perguntar o destino. No terceiro ano, ele entendeu a amarga verdade, ele havia se tornado um homem sustentado. Um acessório bonito para a vida vibrante de uma empresária de sucesso. O ponto de virada veio na festa de 50 anos do irmão de Kimberly, Robert, um proeminente magnata do setor imobiliário. Realizada no exclusivo Harbour View Yacht Club. Greg sentou-se a uma mesa ampla entre sua esposa e a prima dela, uma analista de negócios perspicaz, sorrindo e acenando educadamente enquanto os membros da família discutiam negócios imobiliários intrincados, tendências de mercado flutuantes e startups de tecnologia promissoras. A conversa girava em torno de novos empreendimentos em IA. Projetos de blockchain prometendo retornos astronómicos. Robert relatou a recente aquisição de outro complexo comercial nos Hamptons. Kimberly compartilhou seus planos de abrir um resort de bem-estar de ponta em Sedona. Greg permaneceu em silêncio. Sua própria experiência máxima em negócios sendo limitada a vender designs de sites personalizados para pequenas empresas locais. Ele se sentia menos como um parceiro e mais como uma instalação de arte. Admirada, talvez. Mas, em última análise, inerte. E nosso querido Greg, a tia de Kimberly, Jocelyn, uma célebre pianista de concertos e madrinha de Kimberly, agora a exigente diretora de uma prestigiosa academia de música. Perguntou com um tom que era mais performance do que curiosidade genuína. Ele ainda está em sua grande peregrinação artística? É menos uma peregrinação e mais um desdobramento contínuo. Jocelyn? Ele respondeu, esforçando-se para uma casualidade que seu coração martelando traía.
A verdadeira ressonância da alma não é encontrada. É reconhecida. No entanto, uma pontada aguda o atravessou ao encontrar o olhar coletivo dos convidados. O verdito não dito deles era claro: homem sustentado. Acessório. Uma indulgência cara. Mais tarde, no silêncio do sedã elétrico de Kimberly, sua mão elegante pousou levemente em seu braço. Não ligue para a tia Jocelyn. Querido. Ela sempre teve um talento para o dramático. Pura inveja. É só isso. Que eu tenho alguém tão vibrante quanto você. Mas suas palavras, destinadas a acalmar, apenas ampliaram a dúvida corrosiva. Greg começou a dissecar sua situação com uma lógica desapaixonada que antes aplicara a análise de mercado. A cobertura ampla, com mais de 130 metros quadrados e vistas panorâmicas da cidade, estava registrada exclusivamente em nome de Kimberly Moore. O elegante carro de luxo cinza carvão dela, suas carteiras de investimento, totalizando mais de $1 milhão, estavam em sua posse exclusiva. Até o cartão de crédito de platina que ele usava diariamente era uma extensão da conta dela. Aos olhos da lei, ele era um fantasma. Um belo espectro assombrando a opulenta realidade de outra pessoa. Ele também notou uma mudança arrepiante no olhar antes adorador de Kimberly. Onde antes ela o olhava com a admiração de uma criança desembrulhando um presente querido. Agora seus olhos tinham um matiz diferente, possessividade tingida de um leve, quase imperceptível cansaço. Ela cuidava dele como se cuida de uma escultura importada premiada, bonita, nova e um complemento perfeito para sua vida curada. Greg começou a catalogar os pequenos gestos reveladores, como Kimberly alisava sua jaqueta antes de aparições públicas. Como se ele fosse um manequim sendo preparado para exibição. Como ela o apresentava como meu Greg. Com o mesmo tom orgulhoso que reservava para minha nova peça de coleção. Como o telefone dela parecia vibrar com súbita importância sempre que ele começava a compartilhar sua mais recente centelha criativa. Uma noite silenciosa. Enquanto ele estava acordado ao lado de Kimberly adormecida. Ele pensou tê-lo ouvido sussurrar: a decoração do quarto precisa de uma atualização. Por alguma razão, a frase ressoou com um arrepio inquietante. Fazendo sentir que mais do que apenas cortinas e móveis estavam em sua mente. Greg não era um tolo. Apesar de anos interpretando com maestria o papel do artista excêntrico. Seus 3 semestres na Faculdade de Direito, embora incompletos, haviam embutido uma compreensão crucial. Ele sabia que se Kimberly iniciasse a separação, ele sairia sem nada. Talvez uma pensão conjugal miserável se lutasse muito. Mas certamente não uma parte da opulenta tela da vida que compartilhavam. No entanto, se ele atacasse primeiro, com uma estratégia legal cuidadosamente construída, o cenário mudaria drasticamente. As leis de propriedade conjugal em seu estado, ele sabia, pendiam a seu favor. Qualquer coisa adquirida durante o casamento, independentemente de em nome de quem estivesse no título, estava sujeita à divisão equitativa e sem acordo pré-nupcial. O caminho estava livre. A cobertura multimilionária, metade de seu valor poderia ser reivindicada. O crescente empreendimento de spa de Kimberly, que se expandiu significativamente desde seus votos. Uma porção substancial de seu crescimento. Os veículos. Os ativos líquidos. Até as joias cintilantes. Tudo sujeito à divisão. Greg começou a se mover com o planejamento meticuloso de um grande mestre de xadrez.
Ele usou secretamente seu telefone para capturar imagens de documentos financeiros que Kimberly deixava desacompanhados. Ele gravou silenciosamente suas conversas casuais sobre novos investimentos, expansões de negócios e compras significativas. Ele passou horas na tranquila santidade de seu escritório, debruçando-se sobre complexos precedentes legais relativos a divisões de ativos conjugais de alto valor. Seu objetivo primordial era garantir que Kimberly permanecesse alheia. Se ela percebesse suas intenções, ela sem dúvida liquidaria ativos, transferiria fundos para contas ocultas ou venderia participações comerciais por uma ninharia. Os ricos, ele sabia, tinham 1000 maneiras de fazer suas fortunas desaparecerem. Greg, você parece distante ultimamente. Ela comentou em uma noite de sexta-feira, durante o jantar à luz de velas habitual no Portofino, seu restaurante italiano favorito. Perdido em pensamentos. E você está inseparável desse telefone. Até no chuveiro. Apenas o peso das minhas buscas criativas. Meu amor? Ele respondeu, cortando cuidadosamente seu delicado robalo, sua mente calculando o valor do requintado pingente de diamante que agora enfeitava seu pescoço. Pelo menos 90. 000. Se não mais. É um fardo pesado. Encontrar a própria voz neste mundo caótico. Kimberly ofereceu um aceno simpático. Mas Greg pegou o brilho inquisitivo em seus olhos. Um vislumbre de algo que ele não conseguia decifrar. Ele forçou um sorriso. Mas um pavor frio começou a se enrolar em seu estômago. Ela teria sentido sua traição? Naquela fatídica segunda-feira. 7 de abril. A petição meticulosamente preparada de Greg para a dissolução de seu casamento e a divisão equitativa dos bens estava esperando em sua pasta. Uma declaração de guerra silenciosa. Ele até contratou a formidável senhora Evelyn Reid, uma advogada de direito de família perspicaz com 25 anos de experiência em dissecar os mais complexos patrimônios conjugais da cidade. Ela era conhecida por sua compostura inabalável e ataques legais precisos. Ele se levantou às 5h30 daquela manhã. O céu ainda um cinza suave. Tomou um banho frio revigorante. Barbeou-se meticulosamente e vestiu seu melhor terno risca de giz azul marinho. Um presente de aniversário atencioso de Kimberly no ano anterior. No café da manhã, com xícaras fumegantes de café artesanal, ele disse à esposa que iria a uma consulta de fisioterapia cedo para uma antiga lesão esportiva, seguida por uma sessão de colaboração com um colega artista em uma nova encomenda de escultura pública. Tente não demorar muito. Querido, Kimberly murmurou. Sua voz um fio de seda enquanto ela roçava um beijo perto de sua orelha. Sarah e Tom vêm jantar. Estou muito animada para mostrar a eles a nova tapeçaria antiga no escritório. Uma vasta tapeçaria medieval, ricamente tecida, no valor de mais de 50.000 dólares. Havia chegado recentemente e dominava a sala. A tapeçaria? Pensou Greg. A amargura um gosto familiar em sua língua. Como cada coisa nesta grande casa. É definitivamente dela. No tribunal. O procedimento foi surpreendentemente rápido e impessoal. O escrivão, um jovem com olhos cansados, processou sua petição sem um pingo de reconhecimento. Uma data para a audiência inicial foi marcada para dali a 6 semanas. Greg sentiu uma estranha mistura de alívio e terror. Como se tivesse acabado de acender um pavio. Não havia absolutamente como voltar atrás agora.
Mas quando ele voltou para casa, pouco depois do almoço, todas as suas cuidadosas maquinações se desfizeram em pó fino. Kimberly estava sentada em sua elegante mesa de cozinha de carvalho ebanizado. Uma paisagem de seus e-mails impressos. Um pequeno pendrive de prata e seu laptop aberto espalhados diante dela. Leitura bastante convincente. Greg? Ela declarou. Sua voz assustadoramente calma. A pasta intitulada Estratégia de Saída foi particularmente esclarecedora. O estômago de Greg revirou. Seu coração parecia uma pedra caindo através dele. Ele tinha-se esquecido de fazer logout. Kimberly? Eu posso explicar. O que exatamente? Ela interrompeu, levantando-se graciosamente. Como você passou o último trimestre planejando meticulosamente me deixar sem nada? Como você pesquisou meticulosamente cada tecnicalidade legal para reivindicar ativos para os quais você não contribuiu absolutamente nada? Greg viu a determinação dura como diamante em seu olhar. A mesma qualidade que permitiu forjar seu império multimilionário a partir de uma única e humilde boutique. Você honestamente acreditou que eu era tão facilmente enganada? O que se desenrolou a seguir? Greg iria para sempre reprisar em sua mente como um rolo de filme em câmara lenta horrível. Sente-se. Greg? Kimberly ordenou. Sua voz baixando para o tom assustadoramente preciso que ela usava ao se dirigir a diretores de spa com desempenho insatisfatório. Permita-me conduzir um breve seminário improvisado sobre planejamento tático avançado. Ela girou o laptop, posicionando a tela diretamente na frente dele. Na área de trabalho, uma pasta levava o nome dele. Módulo 1. Kimberly começou, abrindo o primeiro arquivo. Nunca, em nenhuma circunstância, subestime seu adversário. Especialmente quando esse adversário construiu um império do zero nos anos 90. Quando cada negócio era uma luta de unhas e dentes pela sobrevivência. O arquivo era um dossiê meticulosamente compilado sobre ele. Datado do final de setembro de 5 anos antes. Quase um mês inteiro antes de seu suposto encontro casual no Diavan. Greg Spencer. Nascido em 1982. Kimberly recitou. Sua voz desprovida de inflexão. Como uma mensagem automática. Educação, 2 anos e meio na Faculdade de Direito. Desistiu por reprovação nos exames. Depois, 3 anos de artes liberais em uma universidade estadual. Estado civil, solteiro. Renda, inconsistente. Abaixo da linha da pobreza. Ganhos de negociação especulativa de criptomoedas. Dívidas, empréstimos estudantis substanciais. Vários cartões de crédito no limite máximo. O caráter é resumido como carismático. Adaptável. Com tendências oportunistas. Greg olhou. Sua visão embaçando. Sentindo o chão sólido sob ele se dissolver. Sua vida adulta inteira. Exposta com uma precisão arrepiante. Quase alemã. Observe o carimbo de data-hora. Kimberly bateu com uma unha polida no canto superior direito do documento. Final de setembro. Quando você ainda estava se virando. Esperando por um golpe de sorte. Eu já possuía um perfil psicológico completo de você. O próximo arquivo continha uma série de fotografias espontâneas, Greg do lado de fora de seu apertado prédio de apartamentos. Em uma lanchonete local. Até mesmo correndo ao longo de uma trilha de parque da cidade menos movimentada. Alguém o estava vigiando muito antes de seus caminhos supostamente se cruzarem. Módulo 2. Kimberly continuou.
Sua voz ganhando um tom cruel. Serendipidade é um mito em empreendimentos de alto risco. Nosso encontro no Djavan. Eu estava totalmente ciente de sua inscrição. Eu conhecia sua rotina. Seus padrões. Até o tipo de mulher por quem você normalmente se sentia atraído. Ela navegou para o próximo arquivo, um relatório financeiro abrangente detalhando sua renda inexistente nos últimos 4 anos. Legalmente. Sim. Você pode ter direito a uma parte de nossos bens conjugais. No entanto, há uma ressalva crucial se um cônjuge falhou comprovadamente em contribuir para o patrimônio conjugal sem razões convincentes. O tribunal tem o poder de se desviar da divisão estrita de 50-50. Greg sentiu um suor frio brotar em sua pele. 4 anos sem renda significativa. Greg. Nenhuma tentativa genuína de garantir um emprego remunerado. Será extremamente desafiador para você convencer um juiz de que sua jornada artística foi realizada a meu pedido. Especialmente ao levar em conta. Ela abriu a pasta seguinte, fotografias de Greg em bares de cobertura da moda com seus amigos. Relaxando à beira da piscina em resorts luxuosos. Coquetéis de grife na mão. O tribunal. Inegavelmente. O verá como um dependente recreativo. Um homem que explorou descaradamente a riqueza de sua esposa e agora busca tomar metade de seu legado arduamente conquistado. Mas isso é apenas o prelúdio. Kimberly acrescentou. Um brilho predatório em seus olhos. Você se lembra da nossa cobertura? Claro que me lembro do nosso apartamento com vista para a baía. Greg engasgou. Sua voz rouca. Foi comprado por mim muito antes do nosso casamento. Greg. E nunca foi propriedade conjunta. Kimberly o cortou. Suas palavras como uma navalha. E você se lembra daquele sedã de luxo que você dirigia? Aquele registrado em seu nome? Greg assentiu. Perplexo. Foi comprado por mim após nosso casamento. Greg. E pago com minha conta pessoal. Kimberly continuou. Suas palavras caindo como golpes. E embora estivesse em seu nome. Alegarei nosso acordo verbal de que você se comprometeu a reembolsar seu valor total caso nos separássemos ou se fosse vendido. Ela fez uma pausa. Saboreando seu rosto pálido. Agora. Sobre o meu negócio. A cadeia de Spaspas Iner Radiance. Você provavelmente presumiu que seu valor cresceu durante nosso casamento e que você tem direito a metade desse crescimento. Greg tentou falar. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Você está enganado. Disse Kimberly calmamente. Cada dólar de lucro ganho nos últimos anos foi imediatamente reinvestido de volta na expansão do negócio, novas localizações. Equipamentos inovadores. Treinamento de pessoal. Aquisição de outras empresas menores. Eu nunca retirei dividendos para mim como indivíduo. Para que pudessem ser reconhecidos como renda conjunta. Assim, do ponto de vista legal, o aumento no valor do negócio se deve quase inteiramente ao meu reinvestimento pessoal e ao meu trabalho. Não ao esforço conjugal conjunto. Provar sua participação nisso será excepcionalmente difícil. Alguns dias depois. De pé nos degraus de mármore ensolarados da grande entrada. Segurando uma frágil sacola de supermercado contendo pouco mais que um único par de meias atléticas gastas. Greg finalmente compreendeu a horrível verdade. Ele havia sido superado. Enganado. Irrevogavelmente derrotado antes mesmo que o jogo tivesse realmente começado. Kimberly não apenas previu suas intenções. Ela havia orquestrado artificialmente sua própria queda.
Todos aqueles meses intermináveis de autodescoberta. Todo o encorajamento sutil para perseguir suas paixões em vez de uma carreira. Todas as garantias enganosamente reconfortantes de que o casamento deles era uma parceria de almas. Não um contrato frio. Ela estivera diligentemente, implacavelmente, construindo as provas irrefutáveis contra ele. Seu telefone vibrou, assustando-o. Uma mensagem de texto de Kimberly. Seus poucos pertences estão guardados com segurança no depósito público no centro da cidade. Enviarei os detalhes de acesso amanhã. E Greg. Da próxima vez, esforce-se para entender o campo de jogo mais detalhadamente. Em questões de direito doméstico. Como em qualquer empreendimento comercial astuto. A vitória não pertence àqueles que apenas conhecem as regras, mas àqueles que dominam a arte de aplicá-las. Greg afundou lentamente nos degraus de pedra fria. O sol da Califórnia de repente parecendo frio em sua pele. Pela primeira vez em mais de 4 anos. Um pensamento aterrorizante se solidificou em sua mente, ele teria que encontrar um emprego. Um emprego de verdade. Dentro da agora silenciosa e imaculadamente decorada cobertura. Kimberly serviu-se de um copo de rosé pálido e crocante. Ela refletiu que algumas lições de vida, por mais dolorosas que fossem para o destinatário, valiam muito mais do que qualquer ganho financeiro. E às vezes, a maneira mais eficaz de proteger o que era profundamente seu era permitir engenhosamente que seu oponente tivesse a oportunidade precisa de expor sua verdadeira natureza predatória. Ela não sentiu raiva. Talvez até uma centelha fugaz de pena desapegada por Greg. Mas a pena. Ela sabia. Era uma fraqueza debilitante quando tudo o que você construiu arduamente ao longo de décadas estava em jogo. Afinal, ela sempre acreditou neste princípio fundamental nos negócios. Assim como na vida, existem os caçadores e existe a caça. E era sempre, irrevogavelmente, melhor ser o caçador do que ser a presa. Mesmo que por um único e solitário dia.